A cada década aumenta o número de mulheres afetadas por doenças do coração e do sistema circulatório. O que está por trás dessa evidência estatística? Para falar sobre esse tema, Cidadania recebe a médica Janaína Dávila Moura, do Hospital Universitário de Brasília. Seja bem-vinda, doutora Janaína. Muito obrigada. Bom, para começar, eu gostaria que você analisasse umas estatísticas que nós preparamos aqui na Arte sobre o número total de pessoas atingidas por doenças cardiovasculares. Essas doenças do coração e do sistema circulatório foram responsáveis por 28,73% das mortes entre 2004 e 2014, ou seja, de cada 10 pessoas, 3 morrem dessa causa. Essa fonte é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na qual a senhora deve ser membro também, né? Isso, sim. Bom, na arte seguinte, nós temos vamos partir para um detalhamento maior. De 2004 a 2016, houve um aumento de 22% dos óbitos de homens e mulheres por causa de doenças cardiovasculares, do coração e do sistema circulatório. Em 2004, tivemos 285 mil mortes de homens e mulheres e, progressivamente, 2008, 2012, até 2016, a última estatística que temos, 349 mil mortes, ou, de novo, fonte a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Agora, nós vamos separar, na próxima arte, vamos separar homens e mulheres. As mortes de mulheres no mundo inteiro, 33%, quer dizer, de cada 3 mulheres, uma morre, vem a falecer por conta de doenças cardiovasculares. Para que você tenha uma ideia, isso representa em todo o mundo 23 mil mulheres morrem todos os dias por causa de doenças cardiovasculares, somando no final do ano 8,5 milhões de mulheres. Aqui no Brasil, o índice é de 30% das mortes de mulheres a cada ano, e o maior índice da América Latina, isso são dados da Organização Mundial de Saúde. Bom, doutora, como é que a gente pode... A gente já tem mais um dado aqui, que é a morte de mulheres, não, fatores de risco. Fatores de risco, eu acho que a gente já dá para antecipar, porque isso, hoje em dia o conhecimento sobre saúde, todo mundo está muito divulgado, de jornais, que ninguém quase mais lê, mas pela internet a gente está sempre procurando, achando alguma coisa, reportagem de televisão. Anticoncepcionais, a menopausa, considerado também um fator de risco, e o tabagismo, esse então é o campeão, né? Fumar é igual a uma série de problemas, né? Bom, de uma maneira geral, por que esse aumento todo das mortes de mulheres, de origem cardiovascular? As mortes cardiovasculares realmente é um dos motivos maiores de mortalidade no mundo inteiro. Mortalidade com relação a doenças, é claro, existem as mortes acidentais, né? Mas com relação à doença, existe a mortalidade cardiovascular, que nos Estados Unidos é a maior causa de mortalidade. Aqui no Brasil ainda tem as doenças infecto-contagiosas, que estão sendo mais controlados, e a mortalidade cardiovascular, então, vem aumentando proporcionalmente. Também acontece o aumento da população ao longo desses anos e o aumento da expectativa de vida das pessoas. Ou seja, aí, alguma hora a máquina vai... As doenças cardiovasculares, realmente, elas aumentam muito com a idade, né? E tem aumentado nas mulheres, também como reflexo dessas coisas que eu falei, né? E também como reflexo das mudanças dos hábitos de vida que a gente tem na sociedade, né? E as mulheres tendo menopausa também mais cedo, que também é um fator de risco, né? Para mortalidade por doença cardiovascular. Também isso aumenta também o índice de mortalidade cardiovascular, né? Doutora, você tem uma grande experiência clínica, dá aulas de cardiologia na universidade, e eu lhe perguntaria se os sintomas de doença cardiovascular são os mesmos para homens e mulheres de uma maneira geral, ou tem alguma diferença? Na verdade, existem diferenças, sim. Quando se definiu as doenças cardiovasculares, por exemplo, os sintomas de infarto, né? Foram definidos baseados nos sintomas que o homem sente.
Isso foi o que foi feito na origem, na medicina, né? Então, ficou um pouco negligenciado os sintomas da mulher. Os sintomas que o homem sente, geralmente, é claro que isso não é uma regra, porque existem variações, né? Principalmente pessoas que têm doença renal, diabetes e mais idosos, né? Mas, em geral, os sintomas que o homem sente são mais claros, mais bem definidos. As mulheres também podem ter esses sintomas bem definidos, mas elas têm uma chance maior de apresentarem sintomas que a gente chama de atípicos, que são sintomas diferentes dos habituais. Por exemplo, em vez dela ter uma dor no peito, tipo aperto, que é muito característico de infarto, às vezes ela tem um cansaço, uma fadiga, uma falta de ar. Ou seja, pode estar infartando, mas não tem um sintoma tão definido quanto aquela dor no braço esquerdo. Isso. Às vezes a dor é só no braço, às vezes é nos dois, às vezes só no direito, às vezes na mandíbula. Então, são sintomas assim um pouco mais não tão claros às vezes. Então, o que acontece, tanto no Brasil como no mundo inteiro, é um subdiagnóstico da doença cardiovascular na mulher, por causa dessa diferença, dessa dificuldade que a gente tem de diagnosticar pelos sintomas. Ou seja, na mulher os sintomas não são tão claros quanto no homem. Isso, exatamente. Uhum. E isso leva a um atraso no diagnóstico. Às vezes a mulher vai até na porta da emergência, mas a queixa dela é um pouco mais vaga, não é tão bem definida, tão clara. E, então, às vezes, não é tomada as condutas com tanta agilidade e não é utilizado todo o arsenal diagnóstico que, às vezes, é utilizado num homem que chega com uma dor torácica típica, que a gente já pensa logo em infarto. Ou seja, o diagnóstico na mulher é mais difícil. É mais difícil e mais negligenciado, porque os sintomas, às vezes, são atípicos. Mas não existem estudos apontando no sentido de uma atenção maior nos prontos-socorros, nas unidades de atendimento de cardiologia? Existem estudos mostrando já, porque isso era uma coisa que a gente imaginava, mas ainda não tinha tanta clareza, né? Mas já existem estudos agora demonstrando esse subdiagnóstico nas mulheres, né? E demonstrando essa dificuldade de diagnosticar mais cedo. E já existe hoje em dia uma preocupação maior com esses pacientes. Não são só as mulheres que têm sintomas atípicos, pacientes com doença renal crônica, os que fazem hemodiálise, e os diabéticos, e também os idosos. Desculpa, que hoje em dia nós estamos tendo cada vez mais idosos e grandes idosos, né, octogenários. Esses pacientes também têm esse risco de terem sintomas mais atípicos. E hoje em dia a gente já está mais atento a esse tipo de sintoma, sim. Qual a faixa etária mais acometida nos homens, nas mulheres, e quais os sintomas mais frequentes? As doenças cardiovasculares em geral, incluindo a hipertensão, ela normalmente começa mais tarde nas mulheres, por causa do estado hormonal da mulher, né? Acredita-se que existe uma proteção do estrogênio, da progesterona, principalmente do estrogênio, uma vasodilatação arterial maior, né? Ainda não se conseguiu comprovar o uso de estrogênio para melhorar isso, né? Mas é sabido que antes da menopausa a mulher tem menos risco de doença cardiovascular. Então, normalmente, a doença cardiovascular na mulher acontece uma década, mais ou menos, após o que aconteceria normalmente nos homens. Porque a presença do estrogênio, ou seja... Isso, o risco aumenta após a menopausa. Né? Isso. De certa forma, previne. Exatamente. Mas também isso não significa que depois da menopausa o uso da reposição hormonal seja um fator protetor. Inicialmente, isso era imaginado, mas os estudos não comprovaram isso, não demonstraram esse benefício. Mas quando a gente viu, eu já vou voltar para a segunda parte da pergunta, quando a gente viu ali que o anticoncepcional, que é hormônio feminino também, não é exclusivamente, mas assim, ele também é uma das causas do problemas cardiovasculares? O uso de anticoncepcional, ele pode aumentar o risco cardiovascular nas mulheres que já têm outros fatores de risco. Né? Principalmente as mulheres acima de 35 anos e principalmente as que fumam. Isso só reforça a necessidade de, quando a mulher vai escolher um anticoncepcional,
ela procurar um médico para saber se pode ou não. Tem que procurar um médico, com certeza, porque o uso, principalmente acima de 35 anos e associado ao tabagismo, aumenta muito o risco cardiovascular. Se a gente fosse estabelecer uma faixa etária, assim, dos 35 aos 45, as faixas etárias para homem e mulher são diferentes, conforme você falou. Qual seria a faixa etária da mulher, assim? A partir da quinta década. A partir dos 50 anos para frente. Né? É claro que a doença cardiovascular pode acometer o ser humano mais cedo, né? Hoje em dia, inclusive, a gente está vendo isso, acometendo as pessoas mais cedo por causa do estilo de vida mesmo. Então, a partir dos 40 anos já podem existir casos, né? Mas os casos são maiores nos mais idosos, com mais idade, né? A partir dos 50, principalmente depois dos 60, 65 anos, é que tem a maior quantidade de casos de doença cardiovascular. De eventos, né? De infarto, AVC, né? A hipertensão já começa mais cedo, também é uma doença cardiovascular. Pois é, e eu acho que a nossa entrevista será tanto mais instrutiva quanto a gente esclarecer determinadas dúvidas e orientar as espectadoras, né? Com respeito, por exemplo, à hipertensão arterial, que é praticamente assintomática, não há sintoma de hipertensão, são muito raros, né? Com que frequência deveria a mulher, e a partir de que idade, fazer a aferição da pressão arterial? Medir a pressão. Isso que você falou é muito importante. A maioria dos casos de hipertensão não tem sintomas, é assintomático, né? As pessoas às vezes se queixam de dor na nuca, então isso é muito... E acontece também principalmente quando a pressão está muito alta, existirem sintomas e acontecerem até casos de sintomas graves que a pessoa precisa procurar uma emergência mesmo. Mas a hipertensão crônica, né, realmente as pessoas às vezes não sentem e é necessário que se meça a pressão. Hoje em dia se mede a pressão, começa nas crianças a medir a pressão, né? Mas pelo menos a partir dos 35 anos, no mínimo uma vez por ano, é importante a pessoa fazer a medida da pressão arterial por um profissional de saúde habilitado. Bom, quais seriam as causas principais do aumento das doenças cardiovasculares em mulheres? Inclusive, se é que isso ocorre, o aumento, ou seja, elas estão quase que empatando nessa contagem, chegando bem perto dos índices dos homens. É correto porque isso? As mulheres estão vivendo mais, né? Então, elas começam mais tarde a ter os eventos cardiovasculares, mas depois que elas começam, elas se igualam aos homens e, às vezes, até um pouco excedem os homens. Hoje em dia, a gente observa isso. Na sua clínica, no seu dia a dia, na sala de aula, no consultório, é possível notar isso? Foi possível notar isso? Sim, a gente nota isso sim, com certeza. As mulheres estão vivendo mais também, né? E isso está acontecendo. E os hábitos de vida? Os hábitos de vida estão aumentando o índice de doença cardiovascular, tanto nos homens como nas mulheres, né? Diabetes está acontecendo mais cedo, hipertensão também, né? O consumo de sal, principalmente entre os brasileiros, é excedente, é muito alto, excessivo, né? O consumo de açúcar também. Então, isso predispõe ao aparecimento de diabetes, ao aparecimento de hipertensão. O tabagismo é um grande fator de risco, mesmo um cigarro por dia já é um fator de risco para doença cardiovascular. E a obesidade, aumento da cintura abdominal, excesso de peso, que hoje em dia a gente vê que as pessoas estão tendo mais dificuldade de manter o peso. Isso também é um fator de risco. E é uma consequência também do sedentarismo, que é outro fator de risco. Que é um grande fator de risco, porque se a pessoa fizesse 30 minutos, de uma forma constante, 30 minutos por dia de exercício físico, moderado a intenso, durante 5 vezes por semana, isso já diminui muito o risco cardiovascular, independente dos outros fatores. Isso sem falar no estresse cotidiano da pressa para chegar ao trabalho, ou da pressa para encontrar, ou da necessidade de encontrar um trabalho, já que há milhões de brasileiros que estão desempregados hoje. A ausência de creches para tomar conta das crianças, né? Enquanto a mulher vai trabalhar, enfim. O estresse
tem sido um fator determinante também? O estresse também é considerado um fator de risco e, principalmente, a gente observa que a pessoa que está mais ansiosa, mais estressada, ela tende a fumar, ela tende a beber mais, ela tende a se alimentar de uma forma incorreta e ela tende a não ter um estilo de vida mais saudável. Né? Não dormir bem também. Da sua experiência, já que acho que todos nós concordamos que mudar hábitos de vida é uma das coisas mais difíceis que tem, que às vezes a gente adquire um hábito, eu gosto de comer isso, não gosto daquilo, então não gosto de acordar mais tarde, não tenho horário para fazer exercício físico. Mudar hábitos de vida é uma tarefa que pode ser confiada ao médico também, a tentativa de convencer na relação com o paciente? É dever do médico a gente esclarecer qual a importância da mudança do hábito de vida, que é fundamental para o tratamento. Isso é muito importante a gente explicar isso para o paciente, gastar um tempo da consulta explicando a respeito da dieta, da atividade física, do estilo de vida mais saudável. Quando as mulheres, bom, a senhora deve ter maior receptividade entre as mulheres com essa tentativa de convencê-las da necessidade de mudança de hábitos do que com os homens, né? Mas que tipo de argumento, quando você sugere, elas respondem assim, em geral? Não é tão mais fácil convencer as mulheres do que os homens. É mesmo? Na verdade, a dificuldade é bem mais fácil a pessoa tomar uma pílula, um comprimido, a gente consegue maior aderência a medicamentos do que a mudança de estilo de vida, que é muito mais difícil, né? A gente tem que explicar a realidade, né? Os dados, a situação de saúde real da pessoa, os riscos que ela corre e como ela pode fazer para melhorar isso, né? E desculpas, assim, as mais frequentes? São inúmeras, né? É falta de tempo, falta de disposição, falta de dinheiro para poder comprar uma comida mais saudável. As pessoas usam inúmeras justificativas, não que a gente compre elas. Realmente, as justificativas, a maioria das vezes, não procede, né? Mas a gente esclarece também que não importa a pessoa convencer o médico, porque o médico sendo convencido ou não, isso não vai alterar a saúde da pessoa. O importa é a pessoa se determinar a fazer. Porque quando a gente quer realmente fazer alguma coisa, a gente faz. A gente encontra o jeito de fazer. E esse é o trabalho mais difícil do médico ou do psicólogo, convencer a pessoa que está precisando, né? Isso. Uhum. Agora, do seu consultório, o número de tabagistas, de mulheres fumantes, tem diminuído, tem aumentado? Eu acho que tem diminuído, sim, o número de tabagistas, né? Ainda existe muito, mas eu acho que o número já foi bem maior do que é atualmente. Bom, você falou dos acidentes, dos AVCs, acidentes vasculares cerebrais, que são o popular derrame Isso, cerebral. Exatamente. Né? Também é uma doença cardiovascular, é uma consequência? É um evento cardiovascular, né? Uma doença cardiovascular também. As doenças cardiovasculares são as doenças cardíacas e vasculares, né? Então, efeitos isquêmicos podem se manifestar como a isquemia no coração, que é o infarto, a angina, a dor no peito, né? A isquemia pode ser no cérebro, como o AVC, que é o popular derrame, que pode ser ou sangramento, né? No caso hemorrágico, isquêmico, isso. Ou o isquêmico é quando o sangue não chega àquela parte do cérebro, né? Exatamente, que é como a mesma coisa que o infarto, né? Em vez de acontecer no coração, acontece no cérebro. E também acontece nos membros também, né? Nas pernas, principalmente. Um coágulo, uma trombose que obstrui. Isso, obstrução arterial, que a pessoa tem dificuldade de caminhar e, em alguns casos, leva até a amputações. Agora, tudo isso pode ser prevenido, ou pelo menos retardado, com bons hábitos de vida, né? Não custa nunca a gente repassar aqui quais seriam esses hábitos de vida. Os hábitos de vida são fundamentais. Sal, quanto de sal por dia? São 4 gramas, na verdade, que são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Normalmente, a gente usa 2 a 3 vezes o recomendado
pela sociedade, Ou sabe? seja, abusando. A gente abusa e, principalmente, as pessoas têm o hábito de comer comida com mais sal. Isso é um hábito que o paladar é formado já desde criança, assim. Tanto comer mais doce como comer mais sal. E os alimentos industrializados também têm uma quantidade excessiva de sal e de açúcar. Mesmo alimentos salgados têm açúcar. E mesmo alimentos que são doces também têm sal. Então, quanto mais a gente utilizar alimentos industrializados, mais a gente vai perdendo o parâmetro da quantidade de sal e de açúcar que consumimos. Ou seja, aquele saquinho de sal que agora é obrigatório em vez do saleiro, nos restaurantes, comida aquilo, aquele que contém 1 grama. Um daqueles é mais do que suficiente, né? Seria isso. Mas agora, algumas prefeituras... Desculpe. Assim, além do consumo de sal e açúcar, né? O mais importante é a gente comer, se alimentar de frutas, verduras, de preferência alimentos integrais, grãos integrais, carnes com baixo índice de gordura, carnes brancas de preferência, né? Com relação ao cigarro, jamais, né? Cigarro jamais. Longe do cigarro. Cigarro jamais, melhor nem experimentar. Algumas prefeituras e alguns governos de estado têm empreendido campanhas no sentido de que nas escolas públicas e mesmo em algumas escolas privadas, crianças não sejam colocadas em contato com refrigerantes e guloseimas ou com frituras. Isso, como é que a senhora vê isso? Como é que você vê isso? Eu acho isso importantíssimo, porque, na verdade, os hábitos de vida, eles são criados na infância, né? As pessoas têm maus hábitos de vida e passam isso para os filhos e são transmitidos isso, inclusive, nas escolas, esses hábitos de vida não saudáveis, né? Então, isso... Se a gente já começar a ensinar a criança a se alimentar de uma forma saudável, com certeza, quando chegar com 40 anos, aquilo já é um hábito de vida natural para ela. Ela não precisa nem fazer esforço para ter um hábito de vida saudável, né? A gente tem que se concentrar nas crianças. É difícil mudar as crianças sem mudar os pais. Então, a conscientização deve ser geral com relação à mudança de estilo de vida. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Você gostou dessa entrevista? Gostou do assunto? Mande suas críticas e sugestões. O WhatsApp é 619-9966-1616. Pelo telefone, ligue 0800-61-2211. Para ver de novo ou baixar uma cópia deste de qualquer outro programa da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.